A gerente rasgou. Foi um rasgo curto e agudo, como uma unha no tecido. Arthur ficou paralisado com as mãos ainda no ar, como quem tenta segurar um copo que já caiu. O voucher dobrado em 4, amassado no bolso, com um carimbo torto e uma assinatura azul, desmoronou no chão brilhante do saguão. Ela nem sequer piscou. Salto alto, perfume caro, postura perfeita. Soltou pelo nariz um riso silencioso. Próximo. Arthur ficou parado. Percebeu-se que não sabia se deveria se recompor ou engolir a vergonha. Abriu a boca um pouco e depois a fechou novamente. O rosto queimava. Os dedos estavam vermelhos de tanto apertar. Na poltrona perto da porta giratória, um homem de casaco cinza, barba por fazer e olhar tranquilo, levantou os olhos do celular justamente no momento em que se rompeu. Não parecia importante, não parecia ninguém, apenas mais uma pessoa esperando. Mas a forma como parou de mover o polegar na tela foi como se o mundo tivesse pausado. E antes de continuar, se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está me assistindo. Assim eu sei de onde você está me ouvindo agora, porque ninguém imagina o que vai acontecer aqui. Arthur tentou falar. Senhora, por favor, eu... A gerente levantou uma mão, como quem interrompe o latido de um cachorro. Não existe por favor aqui. Já falei. Próximo. Uma senhora idosa com uma bolsa no braço se adiantou sem perceber, ou talvez tenha percebido e decidido não se meter. Arthur deu um passo para o lado automaticamente, como se seu corpo fosse treinado para não ocupar espaço. E então, antes que o silêncio fizesse o resto, se abaixou devagar e começou a recolher os pedaços da nota do chão. O saguão era lindo, cheirava a café e limpeza. Havia uma árvore de Natal perto da escada com luzes pequenas, discretas e elegantes. Um piano automático tocava uma melodia que ninguém ouvia, só para lembrá-los de que tudo ali era de bom gosto. E no meio de tudo isso, um menino de roupa simples e tênis gasto se ajoelhou, tentando resgatar um pedaço de papel rasgado como se fosse o último vestígio de sua dignidade. Arthur colou um pedaço com outro juntando as pontas, como se a nota fosse se curar sozinha. O polegar tremia. Um dos pedaços tinha caído perto do rodapé dourado, e ele teve que esticar o braço quase até o chão para alcançá-lo. A senhora da bolsa pigarreou alto, impaciente. Moça, vamos, disse, olhando para a gerente, como se desculpasse pela presença de gente fora do padrão ali. A gerente sorriu para a mulher com a mesma velocidade que havia sido fria com ele. Claro, dona Mercedes, um momento. Arthur juntou tudo na palma da mão e se levantou. Manteve a cabeça baixa, assustado demais para olhar alguém nos olhos. Mesmo assim, tentou de novo, com a voz trêmula. Esta nota é da cozinha da Fundação Santa Clara. Disseram que aqui, que hoje... A gerente inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo uma criança inventando uma história. Uma fundação, repetiu devagar, quase saboreando a palavra. Isso aqui é um hotel, querido, não é uma cantina. Mas me deram, estendeu os pedaços como prova. Trouxe, está carimbado. Ela olhou rapidamente de longe, sem tocar nada, como se tivesse medo de sujar os dedos. E agora está rasgado. Não é meu problema. Arthur mordeu o lábio. Uma funcionária da limpeza passou com um carrinho. O menino tentou se abrir caminho se encostando na parede. A mulher da limpeza o olhou com um olhar rápido e cansado, desses que reconhecem vergonha alheia sem precisar falar. Antes de desaparecer pelo corredor, sussurrou. Fica aí. Não vai embora. Arthur não respondeu, apenas segurou os pedaços da nota com as duas mãos, como quem segura um prato. A gerente já estava atendendo Dona Mercedes, elogiando seu lenço, perguntando do neto, rindo do resfriado de Madrid como se fosse uma piada. Ao terminar, chamou outro cliente. Arthur permaneceu ali invisível esperando um buraco no mundo onde esconder o rosto. O homem do casaco cinza se levantou devagar. Caminhou até uma coluna como se só quisesse ver melhor a decoração, mas seu olhar estava fixo no menino e na gerente. Não parecia bravo, parecia atento, como se estivesse contando coisas, como se tomasse notas de dentro. Arthur respirou fundo, encheu o peito e se dirigiu ao balcão mais uma vez, desta vez sem ninguém na frente. Não queria chorar,
Mas seu corpo já se preparava para isso, com aquele tremor traidor no queixo. Senhora, não estou pedindo nenhum favor. Só... Já engoliu seco. Só vim comer, hoje mesmo. A gerente ficou calada um instante e foi nesse instante que cometeu um erro. Ela o olhou com genuína irritação, sem disfarce, como se ele tivesse manchado o cenário, e pegou os pedaços da nota de uma vez com 2 dedos, segurando pela ponta como se fosse lixo. Levantou até o rosto dele para que pudesse ver. Sabe o que é isso? Perguntou. Arthur não entendeu a pergunta. Ficou olhando. Ela balançou os pedacinhos no ar. Isso é só um jeito de entrar em lugares onde não se pode entrar. E eu não vou ser a gerente que deixa o hotel virar uma bagunça só porque alguém chegou aqui com papel amassado. Abriu uma gaveta do balcão e fez menção de jogar. Arthur estendeu a mão rápido demais e seu dedo roçou o pulso dela por um instante. Foi um toque minúsculo e desesperado. A gerente retirou o braço como se tivesse levado um choque. Não me toque, disse baixo, mas com dureza. Arthur ficou paralisado. A mão ficou suspensa no ar, vazia. Deu um passo para trás como se tivesse levado um tapa. O homem do casaco cinza, perto da coluna, não tirou os olhos, apenas tirou o celular do bolsillo. A tela se acendeu. Seu dedo apertou alguma coisa e atrás do balcão uma luz discreta piscou uma vez. Como se um sistema tivesse acabado de receber uma ordem. A gerente não viu. Estava ocupada demais defendendo o bom gosto do lugar. E Arthur, com o estômago roncando em silêncio, viu a gaveta se fechar como se fosse uma porta trancada por dentro. O salto da gerente ecoou 2 vezes no chão ao se afastar do balcão, como marcando território. Se fez para um lado, pegou um copo de água gelada do aparador e bebeu devagar, olhando por cima do copo sem pressa. Arthur permaneceu ali em pé, indeciso entre ir embora ou insistir até desaparecer completamente. A música do piano mudou para algo mais alegre. Isso piorou tudo. Enfiou a mão no bolso procurando algo que nem sabia o que era. Só encontrou pedaços de papel e uma moeda quente. A moeda cheirava a rua, a mãos suadas, ônibus. Fechou o punho. Seu rosto endureceu numa tentativa infantil de ser homem. Atrás dele, 2 adolescentes se fotografaram perto da árvore de Natal. Riram suavemente como se o hotel só existisse como cenário. Um senhor de terno passou falando ao telefone sem sequer notar o menino. A funcionária da limpeza voltou pelo corredor empurrando o carrinho. Ao ver que Arthur ainda estava ali, diminuiu o passo. "Oi!" gritou quase sem voz ao passar. "Você é o do voucher?" Arthur acenou sem levantar os olhos. "Não fica no meio do caminho", disse. "Vem aqui para o lado, perto do corredor." Ela falou como se desse instruções de sobrevivência, e foi isso que fez. Se encostou na parede perto do corredor do elevador, onde a luz era um pouco mais fraca e as pessoas passavam sem olhar. A funcionária da limpeza parou ao lado dele por um segundo, fingindo arrumar um pano no carrinho. "Como é teu nome?" "Arthur." "Sou a Yolanda", disse olhando rapidamente para o balcão. "Você vem da fundação?" "Sim." "Falaram que tinha almoço para pessoal que..." Se paralisou. Não queria dizer pobre. Sentia como se a palavra tivesse ficado presa na garganta. Yolanda entendeu sem ele falar nada. "E te deram um voucher carimbado?" "Sim." Ela franziu a testa, mas sem fazer escândalo. Era raiva pura de quem tem visto isso com muita frequência. Ela não devia ter feito isso. Arthur deu de ombros, mas o corpo não obedeceu. O ombro subiu e desceu, e os olhos brilharam por um instante. "Não quis incomodar, só estou com fome." Yolanda respirou fundo como se escolhesse as palavras com cuidado. "Tem alguém aqui? Mãe, pai?" Arthur balançou a cabeça. "Vim sozinho." Yolanda olhou seu sapato, os cadarços finos e gastos. Depois olhou suas mãos pequenas com unhas muito curtas, como se as mordesse de nervoso. "Fica aqui, não vai embora", disse com firmeza. "Você não fez nada de errado." Arthur não respondeu, mas ficou. Yolanda continuou empurrando o carrinho até o fim do corredor e desapareceu por uma porta de serviço. Arthur ouviu o clique da fechadura. Seu coração batia mais rápido, como se tivesse feito algo proibido só de falar com ela. Do outro lado do salão, a gerente continuava atendendo os clientes.
Sorria, anotava coisas num tablet, chamava os clientes pelo nome. Tinha uma habilidade especial para fazer cada pessoa se sentir especial, desde que viesse vestida apropriadamente, perfume caro, bolsa, postura. O homem do casaco cinza voltou a se sentar na poltrona, abriu o celular e mexeu em algo com calma. Depois guardou. Parecia que não tinha perdido nada, mas seus olhos, quando levantavam, sempre voltavam para o mesmo lugar. O menino encostado na parede tentando existir sem atrapalhar. Passaram minutos que pareceram uma hora. Arthur começou a sentir aquela sensação de fraqueza e tontura típica de quem não come bem. A boca secou, engoliu saliva, mas não saiu nada. Olhou o grande relógio da parede, um relógio bonito, redondo e dourado, e se perguntou se almoço ainda existia ou se era uma palavra que tinha sido cancelada naquele dia. Foi aí que a gerente finalmente o olhou de novo. Fez isso como se estivesse notando uma mancha num vidro. Você ainda está aqui? A voz foi tão forte que alguns ouviram. Não foi um grito, foi pior, foi controle. Arthur se encostou na parede tentando se encolher, mas respondeu. Eu não tenho para onde ir. Algumas cabeças se viraram. Uma senhora agarrou sua bolsa. Um homem olhou para o próprio sapato. Ninguém disse nada. A gerente saiu de trás do balcão e atravessou o salão com um passo decidido. Parou na frente dele, muito perto. Seu perfume era intenso, doce, quase enjoativo. Olha, disse baixinho como se desse um conselho. Tem lugares na cidade que podem ajudar, mas este não é um deles, entende? Arthur acenou reflexivamente. Ela apontou com o queixo para a porta. Vai. Arthur olhou a porta giratória. Do lado de fora, via a rua cinza, gente apressada, um vento frio. Engoliu com dificuldade e, num impulso, disse o que não devia com a maior sinceridade possível. Só queria comer aqui dentro, só uma vez, só para não me sentir, sei lá, diferente. A gerente riu baixinho. Diferente, inclinou a cabeça. Você é diferente, sim, e por isso não pode ficar aqui. Arthur ficou quieto com os olhos fixos no chão, como se procurasse de novo a nota rasgada. Fez um nó na garganta. Seu corpo continha as lágrimas com todas as forças. E foi nesse momento que o homem do casaco cinza se levantou sem pressa, mas com um peso que mudou a atmosfera. Se aproximou e parou a uns 2 metros da gerente e do menino. Não interveio, não levantou a voz. Simplesmente falou como quem pergunta as horas. Com licença, disse olhando para a gerente. A senhora é responsável pelo atendimento hoje? A gerente se virou com um sorriso automático desses que se consegue com prática. O rosto mudou em meio segundo. Sim, senhor, posso ajudá-lo? O homem olhou o menino de soslaio e depois se voltou para ela. Viu o que aconteceu com o voucher. O sorriso vacilou por um momento, mas depois voltou. Senhor, estou tratando de um assunto interno. Não é interno, eu vi, repetiu. A palavra era simples, mas fechou a conversa como uma porta. A gerente respirou fundo e tentou manter a compostura. Esse menino não tinha autorização para... Quem decide sobre as autorizações? Perguntou sem ironia, simplesmente com lógica. Ela piscou. Tentou responder rápido e firme. Eu gerencio as entradas e... Então foi sua decisão rasgar a nota. Ela riu de novo, como se fosse exagero. Ah, isso não é bem assim. Era um documento inválido. O homem deixou o silêncio cair entre eles, como dando espaço para ela ouvir suas próprias palavras. Depois falou. A Fundação Santa Clara está na lista de parceiros deste hotel. A gerente parou um segundo. Seu olhar correu rapidamente para o balcão, depois para o tablet, depois para sua mente. Não entendia por que aquele desconhecido fazia perguntas tão pertinentes. Sim, está, respondeu ela, escolhendo as palavras com tanto cuidado quanto quem pisa no gelo. O homem acenou. Então era válido. A gerente apertou a mandíbula. Senhor, com o devido respeito, não sei quem o senhor é, mas... Ele sorriu pela primeira vez. Pequeno, sem vaidade. É melhor que não saiba ainda. Arthur levantou os olhos pela primeira vez, bem devagar. O homem do casaco cinza não parecia um herói. Parecia uma pessoa comum que tinha decidido parar de tolerar o intolerável.
E a gerente, pela primeira vez, não sabia que máscara colocar. A gerente endireitou os ombros, como se a pergunta tivesse balançado toda a estrutura do hotel. O sorriso continuava ali, mas agora parecia colado. Senhor, estou trabalhando, disse devagar, como se falasse com alguém difícil. Se deseja fazer uma reclamação, existe um canal formal. O homem do casaco cinza não mudou o tom. Só quero entender uma coisa: rasgar a nota do menino e mandar uma criança embora. Isso é trabalho? A palavra criança era perturbadora, não por compaixão, mas pela imagem. A gerente deu uma olhada rápida ao redor e notou que duas pessoas próximas tinham parado de fingir que não ouviam. Arthur se grudou ainda mais na parede. A garganta lutava para conter as lágrimas. Por dentro sentia o estômago como um animalzinho se retorcendo de dor. Não monte um escândalo, sussurrou a gerente, olhando para o menino como se ele fosse o responsável pela situação. Já chamou atenção, agora vá. O homem se colocou de lado, se posicionando entre ela e o caminho para a porta. Não foi agressivo, foi apenas categórico. Não, ele não vai. A gerente piscou como se não tivesse entendido. Como é? Não vai, repetiu. Não porque você mandou. A gerente soltou um riso breve, quase nervoso, e passou uma mecha de cabelo atrás da orelha. O gesto era de quem tenta recuperar o controle através de um ritual. Senhor, vou pedir que saia da frente. Está interferindo nas operações do hotel. Ele olhou para o menino. Arthur, não é? Arthur ficou paralisado. Não lembrava de ter dito o nome perto dele, e isso foi o que fez o medo virar uma sensação fria no estômago. Como? Como soube? Respondeu o homem simplesmente. Você veio com uma nota da Fundação Santa Clara. Era para o almoço. Arthur acenou. Pequeno. Não queria problemas. Só queria... Se parou no meio da frase. A frase ficou sem acabar. A gerente abriu as mãos como se ela fosse a pessoa sensata ali. Viu? Ele mesmo fala. Tenho responsabilidade com os hóspedes, com o ambiente. Apontou o chão, o corredor, como se o próprio mármore fosse testemunha. Este não é lugar para fome, interrompeu o homem suavemente sem levantar a voz. A gerente enrijeceu. O rosto corou por baixo da maquiagem. Olhou em volta procurando apoio, como quem procura um espelho para lembrar quem é. Yolanda apareceu no começo do corredor de serviço, parou com o carrinho e ficou imóvel observando. Seu olhar implorava para o homem. Não deixa. O homem viu Yolanda e, sem encará-la para não entregar, acenou quase imperceptivelmente. Depois, voltou para a gerente. Onde estão os pedaços do voucher? A gerente cruzou os braços. Joguei fora, não tem problema. Arthur deixou escapar um som, um não quase sem voz, como se doesse mais que a própria lágrima. Senhora, por favor, era a única coisa que eu tinha. Não, saia da frente, disse com frieza, se voltando para o homem. Agora, senhor, última vez. Ou sai da frente ou chamo a segurança. O homem respirou fundo, como se não quisesse fazer disso um espetáculo. Chame. A gerente esboçou um sorriso vitorioso, como se finalmente tivesse achado a ferramenta certa. Voltou ao balcão com passo firme, apertou um botão embaixo e falou no interfone com doçura fingida. Oscar, por favor, vem para o saguão. Temos um problema. Desligou e antes de voltar se certificou de arrumar o colarinho e a etiqueta com o nome. Voltou como se voltasse para o palco. Pronto, problema resolvido. O homem não moveu um músculo. Arthur voltou a olhar a porta giratória. Pensou em fugir. Pensou em desaparecer, mas o corpo não obedecia. Estava cansado, vazio por dentro, e algo diferente estava ali. Alguém tinha dito não para ele. Yolanda, de longe no corredor, agarrou a alça do carrinho. Os dedos ficaram brancos. Menino! Sussurrou, mas só ela ouviu. A gerente se inclinou em direção a Arthur, baixo o suficiente para parecer civilizado, alto o suficiente para que sentisse o veneno. Acha que vai ganhar alguma coisa com isso? Vai sair pior. Vai embora de mãos vazias e com o dobro de vergonha. Arthur fechou os olhos um segundo. Quando abriu, o rosto tinha algo estranho. Não era coragem, era cansaço de sempre apanhar.
Já estou com vergonha, respondeu baixinho. Não pode piorar. O homem do casaco cinza o olhou com respeito silencioso, como se aquela frase fosse de adulto. Você não precisa brigar, disse o homem para o menino. Fica aqui quieto. Eu falo. Arthur acenou, mas o que realmente queria era desaparecer. Se ouviram passos apressados. Apareceu um homem alto de terno simples e um rádio no cinto. Oscar não era grosso, simplesmente estava acostumado a obedecer. Primeiro olhou para a gerente. Dona Betty, o que foi? Então ficou claro. Ela se chamava Betty e gostava que chamassem pelo nome e dona na frente de todo mundo. Esse menino está perturbando o salão e esse senhor está interferindo no atendimento, disse Betty apontando com o queixo, como se marcasse duas coisas numa lista. Quero os dois fora já. Oscar olhou para o homem do casaco cinza. Seu olhar dizia, por favor, faz fácil. Senhor, posso conversar com o senhor lá fora um momento? O homem respondeu como se estivesse tendo uma conversa, não como se estivesse confrontando alguém. Não, vou ficar aqui. Oscar respirou aliviado sem perder a compostura. Só estou seguindo ordens. Eu sei, respondeu o homem, e peço que não toque nele. Betty esboçou um sorriso breve e impaciente. Oscar, isso não é pedido, é ordem. Tira eles do saguão. Tira o menino primeiro. Oscar deu meio passo devagar em direção a Arthur, com a mão aberta para parecer menos ameaçador. Arthur recuou um pouco e se aproximou da parede. O coração batia forte na garganta. Olhou para o homem do casaco cinza, como pedindo permissão para desabar. E foi aí que o homem disse algo que não foi grito, não foi ameaça, mas fez Oscar parar como se alguém tivesse puxado o freio de mão. Oscar, você ainda trabalha em turnos com a chave mestra número 7, não é? Oscar piscou, baixou a mão. Como sabe? Betty, notando a hesitação, endureceu a postura. Oscar não conversa faz. O homem não olhou para Betty, olhou direto para Oscar, como quem dá uma instrução simples num lugar onde as instruções importam. Antes de tocar nele, abre a gaveta do balcão. Betty instintivamente virou o corpo como se fosse um escudo. Não tem nada na gaveta. O homem inclinou a cabeça com calma. Então abre. O saguão pareceu ficar mais silencioso. Até o piano automático, por um instante, pareceu tocar mais baixinho. Oscar olhou para Betty esperando permissão. Betty apertou a mandíbula. Essa gaveta é privada. O homem deu um passo em direção ao balcão sem pressa. Abre, Betty. E o fato de ele falar o nome dela assim, sem dona, sem cuidado, sem medo, foi como uma rachadura na armadura dela. Betty ficou paralisada ao ouvir o nome nos lábios do homem. O sorriso sumiu. Tentou recuperar controle com a voz. Oscar, tira eles daqui agora. Oscar deu um passo em direção ao menino com a mão aberta, querendo resolver sem fazer escândalo. Arthur se encostou ainda mais na parede com os olhos fixos no chão, como se o chão fosse o único lugar seguro. O homem do casaco cinza falou baixo e direto. Não toca nele. Oscar parou parecendo desconfortável. Senhor, eu só... Abre a gaveta do balcão, interrompeu o homem. Betty virou o corpo protegendo o balcão. Não tem nada ali. Então abre. O salão mergulhou num silêncio desconfortável, cheio de curiosos que fingiam não estar presentes. Duas pessoas tiraram os celulares dos bolsos. Yolanda apareceu no corredor de serviço e ficou lá agarrando o carrinho com força. Oscar olhou para Betty. Betty apertou os lábios. Isso é um absurdo. O homem permaneceu tranquilo, quase sem emoções. Você rasgou a nota e enfiou os pedaços aí. Fez pensando que ninguém importante estava olhando. Betty tentou rir, mas a risada saiu oca. Não sei quem você pensa que é. Não preciso que saiba, respondeu. Oscar respirou fundo e, antes que a situação se agravasse, se dirigiu ao balcão. Betty estendeu o braço para impedir. Oscar não a confrontou, simplesmente disse: Senhora, preciso ver. Betty retirou a mão rigidamente. Oscar abriu a gaveta. Dentro, amassados, estavam os pedaços do voucher e, por cima, um papelzinho descartado com o nome da fundação impresso, como se tivesse guardado para jogar depois. Com tranquilidade, Arthur deu um passo para frente incrédulo. É isso. O rosto de Betty endureceu.
a máscara finalmente caiu. Isso não prova nada. Ele não tinha autorização para estar aqui. O homem apontou para a nota sem tocar. Tem carimbo. Tem assinatura e tem sua decisão de rasgar. Betty se voltou para um casal que estava perto da árvore de Natal, tentando ganhar audiência. Vocês estão vendo isso? Um estranho tentando controlar meu trabalho. Ninguém respondeu. Só ficaram olhando. O homem falou para Oscar simplesmente. Me dá esses pedaços. Oscar pegou e entregou. O homem juntou os pedaços na mão e ofereceu para o menino. Arthur segurou como se fosse comida. Betty respirou fundo e exclamou com veneno. Está feliz agora? Agora vai achar que pode tudo. Arthur pela primeira vez levantou o rosto. Só queria almoçar. Só isso. A frase cortou o ar. Yolanda, ali no corredor, fechou os olhos um instante, como se rezasse sem palavras. O homem se voltou para Betty. Agora você vai fazer o que devia ter feito desde o começo. Betty riu curto. Eu não vou servir esse menino aqui. O homem deu um passo olhando nos olhos dela. Vai ligar para a cozinha. Vai preparar um prato. Vai colocar na mesa mais próxima e vai fazer sem humilhar ninguém. Betty soltou um não quase automático. Então o homem simplesmente tirou um cartão preto do bolso, sem fazer alarde dele, e colocou sobre o balcão, olhando primeiro para Oscar, não para ela. Oscar viu. O rosto mudou na hora. Engoliu seco com dificuldade. Betty notou a mudança e tentou ver também. Que palhaçada é essa? Oscar não respondeu. Ficou ali ereto e sério como nunca. O homem falou baixo, mas com seriedade. Betty, o dono do hotel está por dentro de tudo. Betty ficou imóvel meio segundo. No começo, a palavra dono não chegou na cabeça. Abriu a boca ligeiramente e depois fechou. Tentou rir de novo, mas agora parecia medo disfarçado. Isso é ridículo, disse, e a voz sumiu no final. Oscar voltou a olhar o cartão como para confirmar que não estava sonhando. Guardou o rádio com cuidado no cinto, como se mudasse de postura sem querer chamar atenção. O homem do casaco cinza não levantou o cartão nem fez escândalo. Simplesmente deixou ali em silêncio como uma chave numa mesa. Liga para a cozinha, disse agora mesmo. Betty segurou a respiração e fez o que a gente orgulhosa faz quando começa a perder. Tentou atacar com superioridade. Mesmo que fosse quem disser, não se faz assim. Tem protocolo. Protocolo é para servir pessoas, respondeu, não para esmagar. Betty se voltou para o balcão, pegou o interfone com mão trêmula e discou. Tentou soar doce, mas saiu áspero. Cozinha. Preciso de um prato simples. Já. Desligou brava e olhou para Arthur como se fosse culpa dele. Senta ali e não mexe em nada, disse. Arthur não se mexeu. O corpo parecia desconfiar até do ar. Yolanda se aproximou como se não aguentasse mais olhar de longe. Se aproximou devagar com o carrinho e parou ao lado do menino. Vai, filho, sussurrou. Senta. Arthur seguiu a voz dela. Caminhou até a mesa mais próxima junto a uma janela com cortina grossa. Se sentou na beirada da cadeira sem se recostar, como se fosse ser expulso a qualquer momento. O salão voltou a respirar, mas não tinha voltado ao normal. Tinha gente olhando demais, fingindo pouco demais. Tinha aquele gosto persistente de algo ruim que acabava de vir à tona. Betty se aproximou do balcão e começou a mexer no tablet com força, como se o aparelho fosse o culpado. Mas o olhar continuava voltando para o homem. Senhor, quer que eu peça desculpas também? Brincou tentando salvar a vida com ironia. O homem não mordeu a isca. Quero que pare de fazer isso. Betty estreitou os olhos. Isso o quê? Escolher quem merece ser tratado como ser humano. Silêncio. Até o pianinho parecia entediado. A comida chegou rápido demais para ser verdade. Um prato simples, quente e cheiroso. Yolanda trouxe porque Betty não ia carregar do outro lado do corredor. Yolanda colocou com cuidado na frente de Arthur, como se fosse um presente. Arthur olhou. Não tocou. Os olhos encheram de lágrimas, mas se segurou. Pegou o garfo, mas a mão tremia. Yolanda se sentou um segundo na cadeira ao lado, só para ele não se sentir sozinho. Vai, disse baixinho, antes que esfrie.
Arthur deu a primeira garfada como se fizesse algo proibido. Mastigou devagar. O rosto relaxou um pouco e doía de ver, porque mostrava o quanto ele precisava. O homem do casaco cinza ficou perto da coluna sem se aproximar demais. Queria que o menino comesse sem se sentir algo especial, mas a vida não deixou. Beth, de trás do balcão, pegou o celular e digitou rápido. Depois discou outro número, se afastando um pouco e falando baixo, mas o rosto entregava. Estava ligando para alguém acima dela. O homem não impediu, simplesmente esperou. Minutos depois, as portas do elevador se abriram e saiu uma mulher mais velha e elegante, cabelo preso e roupas escuras. Não era hóspede, era chefia. Caminhou direto para o balcão sem olhar as luzes de Natal nem ninguém. Beth, quase aliviada. Dona Carmen, graças a Deus. A mulher levantou a mão e cortou Beth sem esforço. Não me chama de graças a Deus. Fala, o que foi? Beth apontou com o queixo rapidamente. Esse menino tentou entrar com voucher falso e esse homem está causando distúrbios. Carmen se virou para o homem do casaco cinza. O olhar era penetrante, o avaliou de cima a baixo e então reconheceu alguma coisa. Não exatamente o rosto, mas a postura, o jeito de ficar quieto e dominar o ambiente sem levantar a voz. Carmen engoliu seco com força. Javier? Perguntou baixinho como se não quisesse errar. Beth ficou paralisada. Oscar enrijeceu. Yolanda parou de respirar um segundo. O homem acenou simplesmente. Oi, Carmen. Carmen não sorriu. Não era hora. Não avisou que vinha. Não vim aqui para ser recebido, vim ver. Carmen deu uma olhada rápida na mesa onde Arthur comia, pequeno, com as duas mãos no garfo, como se aquele prato pudessem arrancar dele a qualquer momento. Depois olhou a gaveta do balcão, que ainda estava ligeiramente aberta. Beth, disse Carmen sem levantar a voz, abre essa gaveta. Beth tentou falar, mas... Abre! Beth abriu. Carmen viu os pedaços de papel, os descarte, o carimbo da fundação. Não precisava de mais nada. Carmen fechou a gaveta devagar, e quando olhou para Beth não era raiva teatral, era decepção. E decepção é mais perigosa. Você rasgou a nota dele. Beth tentou se defender, tropeçando nas palavras. Eu estava protegendo o hotel. Este lugar precisa de padrões. As pessoas... Carmen deu um passo mais perto. O padrão do hotel é dignidade. Beth empalideceu. A boca tremia, mas não conseguia parar de cavar. É só um menino de rua. Isso não é abrigo. A frase saiu forte demais, e foi nesse momento que Arthur parou de mastigar. O garfo ficou suspenso no ar. A comida perdeu o sabor. Todo o salão ouviu. O homem do casaco cinza fechou os olhos um instante. Quando abriu, o olhar ficou mais frio, não de ódio, mas de decisão. Carmen enrijeceu. O rosto mudou. Repete isso, Beth. Beth percebeu que tinha ido longe demais. Tentou voltar atrás. Quis dizer que eu... Carmen, não deixou. Você não vai humilhar mais ninguém aqui. Arthur baixou a cabeça e continuou comendo, mas agora com pressa, como quem sabe que a paz não dura muito. Javier o olhou e disse quase alto o suficiente para o menino ouvir. Calma, ninguém pode tirar isso de você hoje. E Beth, ao ver Carmen junto com Javier, começou a entender que não era só uma bronca. Era o fim de alguma coisa. E ainda não tinha nem ideia de quão grave era. Beth empalideceu quando Carmen disse, Javier. O nome caiu no balcão como uma pedra. Oscar se aprumou. Yolanda agarrou o carrinho com força, e todo o saguão que antes fingiu não ver começou a ver demais. Carmen não fez escândalo, só olhou a gaveta, o papel rasgado, o carimbo da fundação. Depois, olhou para Beth, um olhar só desses que não precisam de palavras. Beth tentou se justificar, mas as palavras saíram desajeitadas, e então ela soltou a frase errada, forte demais, feia demais. Chamou o menino de rua, como se isso negasse o direito dele de existir ali. Arthur parou com o garfo no ar. O prato ainda fumegava, mas o rosto esfriou. Não chorou, simplesmente encolheu por dentro, como quem ouve isso tantas vezes que o corpo aprendeu a não reagir. Javier respirou fundo e não se aproximou de Beth.
Se aproximou da mesa. Se inclinou ligeiramente sem se intrometer e puxou uma cadeira para o lado, fazendo espaço. Vem, disse suavemente, devagar. Arthur mastigava com dificuldade no começo, mas continuou. Tinha o ombro rígido, como se ainda esperasse ser enxotado. Yolanda estava perto, sem falar nada, simplesmente presente. Carmen estava atrás do balcão, pegou o interfone e discou um número curto. Pede um café e chama recursos humanos. Foi só o que disse. Beth ouviu e tentou se agarrar no balcão, como se o chão tremesse. Puxou a etiqueta com o dedo, ajeitando como se isso pudesse salvar. Depois tentou sorrir para Carmen, um sorriso falso e desesperado. Carmen não devolveu. Javier, ainda perto do menino, olhou em volta. Viu gente guardando o celular às pressas. Viu olhares desviando o olhar. Viu vergonha alheia, essa vergonha que sempre chega tarde demais. Arthur continuou comendo. Uma garfada, depois outra. Na metade parou e limpou a boca com o guardanapo, como tinha visto gente fazer em restaurantes, tentando imitar o jeito certo de se comportar. Esse detalhe doía. Javier percebeu, tirou o casaco cinza e colocou no encosto da cadeira do menino, como dizendo: aqui você fica. Sem explicar nada, Carmen se aproximou da mesa. Não falou com Arthur como se ele fosse frágil. Falou como se ele fosse alguém. Gostou da sopa? Perguntou simplesmente. Arthur hesitou um segundo, desconfiado. Gostei. Carmen acenou. Então também vai ter sopa? Voltou para o balcão. Beth tentou falar com ela, mas Carmen passou direto. A gerente ficou ali, menor que o normal, com todo o salão como espelho. Minutos depois, chegou uma bandeja com café, água e pão. Carmen colocou devagar outra cadeira ao lado de Arthur. Javier permaneceu em pé calado, observando o ambiente como quem observa uma ferida aberta. Yolanda finalmente deixou escapar um suspiro. Arthur terminou a metade do prato e só aí pareceu lembrar que estava vivo. A mão parou de tremer. Respirou fundo. Mas o pior ainda estava por vir, porque Beth, calada, começou a juntar as coisas no balcão, não por humildade, mas por pânico. Mexeu no tablet, pegou um caderno, guardou uma caneta e, ao fazer isso, esbarrou num envelope escondido atrás do monitor. O envelope caiu no chão e se abriu. Escorregaram vários vouchers idênticos ao de Arthur. Vários, alguns inteiros, outros amassados, alguns com nomes escritos à caneta. Yolanda olhou e entendeu na hora. Não era erro que tinha cometido hoje. Era costume. Oscar também viu. Ficou ali sem saber se pegava ou fingia que não. Carmen se aproximou. Pegou um dos vouchers. Leu um nome, depois outro. O rosto endureceu de verdade. Já não era decepção. Era certeza. Javier dirigiu o olhar do menino para o envelope no chão, mas não deixou Arthur ver. Simplesmente puxou a cadeira um pouco para trás, bloqueando o ângulo. Continua comendo, disse baixinho. Arthur obedeceu. Carmen pegou o envelope e segurou como se fosse prova de algo sujo. Beth tentou reaver. Carmen não deixou. A mão de Beth ficou no ar vazia, exatamente como tinha ficado antes a mão do menino. E então, sem gritar, sem alarmar, Carmen apontou a porta lateral, a porta de serviço. Beth entendeu, e também entendeu, que não se tratava só de Arthur. Se tratava de todas as outras notas que tinha sumido sem ninguém ver. Arthur deixou o garfo no prato e respirou aliviado por um segundo. O que eles não sabiam é que aquele segundo de alívio era o último antes de tudo virar do avesso. Carmen segurou o envelope como se fosse algo sujo que acabara de aparecer na mesa. Não levantou a voz, simplesmente olhou para Beth e voltou a apontar a porta de serviço com firmeza, sem pressa. Beth tentou manter a compostura, pegou a bolsa, arrumou o cabelo, fingiu dizer: "Vou quando quiser." Mas o salto já não soava igual, agora era pressa disfarçada. Deu 2 passos e parou porque percebeu que todo mundo tinha visto o envelope no chão. Tinha visto os vouchers, tinha visto demais. Arthur continuou comendo, mas com ar de quem não consegue acreditar que pode. O garfo ia e vinha devagar. Evitava olhar o balcão, evitava olhar as pessoas,
Só queria terminar antes que alguém mudasse de ideia. Yolanda estava perto como uma parede. Oscar não sabia onde pôr as mãos e Javier, calado, parecia estar contando algo a mais. Não só o que aconteceu com Arthur, mas quantas vezes já tinha acontecido. Carmen foi atrás do balcão e abriu o sistema no tablet. Não era curiosidade, era auditoria. Passou o dedo rápido por cima, como se já soubesse o caminho. Acenou para Oscar. Quantas entradas tem hoje da fundação? Perguntou seco. Oscar se aproximou, olhando a tela. 12, acho. Carmen não respondeu. Simplesmente abriu outra tela, outra lista. O rosto endureceu ainda mais. Na cozinha alguém abriu uma porta e saiu um homem de avental, cabeça raspada e cara de quem já viu tudo. Luiz, o responsável pelo serviço, veio andando rápido porque alguém tinha chamado pessoal e cozinha ao mesmo tempo, e isso nunca é bom sinal. Carmen mostrou o envelope. Luiz olhou e a boca virou uma linha. Isso foi aqui? Carmen acenou. Luiz respirou como engolindo a própria raiva. Mandei comida para 12. Os pratos voltaram para 6. Achei que era cancelamento. Mudança de horário. Se parou e olhou para Beth, que já estava perto da porta de serviço. Pensei que era pedido. Beth tentou falar, mas a voz não saiu forte. Carmen não deixou virar discussão, simplesmente acenou para Luiz. Confere a lista, agora. Luiz se dirigiu à mesa mais próxima com o envelope na mão, abriu e começou a separar os vouchers por data e nome. Era padrão recorrente, não era erro, era método. Arthur, sem querer, levantou os olhos e viu um nome escrito à caneta, numa das notas por cima do ombro de Luiz. O rosto mudou. Não foi surpresa, foi choque. Engoliu a comida sem mastigar bem e se levantou da cadeira antes mesmo de terminar o prato. Yolanda percebeu e segurou o braço. Oi, calma. Que foi? Arthur apontou com o dedo trêmulo. Esse nome. Yolanda olhou confusa. Qual, Arthur? Ele falou quase sem som. É do Nico. Javier ouviu Nico e olhou para o menino. Quem é Nico? Arthur já estava pálido. É um menino que fica comigo, tá lá fora esperando. Falei para ele entrar primeiro porque eu estava pior. A frase se interrompeu. A nota dele tá aí, então ela mandou ele embora também. Yolanda soltou um aixe baixinho como se tivesse levado um soco. Carmen parou de fazer o que estava fazendo. Luiz baixou uma nota e olhou outra confirmando. Javier virou devagar o rosto para a porta giratória. Lá fora, o vento batia e o vidro tremia ligeiramente. Gente passava com casacos fechados apressada. Arthur já caminhava. Não pediu permissão. Não esperou. O corpo escolheu por si. Arthur! Yolanda chamou, mas ele já tinha ido. Atravessou o saguão rápido demais para o tamanho. A porta giratória girou e engoliu o menino. Javier foi atrás dele justamente a tempo. Não correu como herói. Correu como quem percebe tarde demais. Yolanda ficou gelada. Carmen deixou o envelope cair no balcão. Vendo uma oportunidade, Beth tentou sumir pela porta de serviço. Oscar deu um passo bloqueando a passagem sem violência. Simplesmente fechou com o corpo. Agora não, senhora, disse baixinho. Beth apertou a bolsa contra o peito e olhou em volta do salão procurando um lugar para fugir. Não tinha nenhum. Lá fora, o frio batia no rosto de Arthur. Procurou desesperado varrendo a calçada. Viu Nico perto do ponto de ônibus encolhido com as mãos no bolso e um boné baixo. Nico devia ter uns 12, 13 anos, mas parecia menor ainda, de magro que estava. Ao ver Arthur, ergueu as sobrancelhas, um alívio rápido que virou dúvida ao ver o rosto dele. Arthur quase tropeçou nele. Seu voucher estava lá, ela guardou, disse sem fôlego. Você ficou aqui esse tempo todo? Nico deu de ombros como se isso fosse normal. Esperei. Você entrou, né? Comeu? Arthur acenou, mas o rosto se contorceu como se a resposta doesse. Vim te chamar. Vem comigo. Tem um homem que viu tudo, eles vão... Parou porque percebeu que Nico tremia, não de emoção, de frio, de fome. Arthur tirou o casaco que Javier tinha deixado na cadeira e colocou nos ombros de Nico sem pensar. Nico tentou recusar por instinto de rua. Não, fica com ele. Cala a boca, Arthur rebateu sem grosseria.
só com urgência. Vamos. Nico deu um passo, depois outro, e foi aí que o mundo deu uma volta cruel. A fraqueza de Arthur, que tinha escondido por vergonha, voltou para atormentar. O menino piscou com força como se a luz tivesse ficado mais forte. A calçada pareceu escorregar debaixo dos pés. Tentou dar outro passo, mas não conseguiu. Javier saiu pela porta giratória e viu de longe Arthur com a mão estendida, o casaco nos ombros do outro menino e o corpo dobrando como papel molhado. Arthur foi o primeiro a cair de joelhos, e depois o resto seguiu. Não foi drama, foi desligamento. Nico tentou segurar, mas era leve demais. Arthur, oi? Nico se balançou assustado, sem saber o que fazer. Javier chegou rápido e se ajoelhou na rua. Ali mesmo, sem se importar com quem olhava, levantou o menino com cuidado, como quem segura vidro quebrado. Arthur não respondeu, com a boca ligeiramente aberta e o rosto pálido. Dentro do hotel, através do vidro, Yolanda viu tudo e levou a mão na boca. Carmen ficou ali com o envelope ainda no balcão, como se entendesse na hora a verdadeira dimensão do que tinha acontecido. E Betty, de dentro, viu o dono ajoelhado no chão por causa de um menino que tinha chamado de ninguém. Javier ergueu Arthur nos braços ali mesmo na calçada, ignorando os olhares e o frio. Entrou pela porta giratória com o menino inerte nos braços. O saguão, que antes estava reluzente, virou corredor de hospital por 1 minuto. Passos rápidos, gente abrindo caminho, o pianinho tocando uma música boba que ninguém queria ouvir. Carmen já estava no comando. Não gritou, só apontou. Yolanda correu e abriu a porta de serviço. Luiz apareceu com pano de cozinha e uma caneca de água morna. Oscar manteve a porta fechada para evitar cena. Arthur ficou deitado numa sala simples perto da cozinha, onde cheirava a caldo e pão. Yolanda umedeceu os lábios dele com delicadeza. Nico entrou logo atrás, tremendo de frio, com o casaco cinza nos ombros. Ficou ali sem saber se podia nem respirar. Arthur piscou e se virou devagar, como se voltasse de longe. Abriu a boca. "Nico tá aqui?" respondeu Yolanda. E só isso fez o menino relaxar um pouco. Carmen apareceu com uma tigela de sopa e colocou na mão de Nico. Ele tentou recusar por orgulho, mas a mão tremia demais. Acabou aceitando, engolindo seco, como se pedisse desculpa por estar vivo. No balcão, o envelope ficou aberto como uma ferida. Vouchers com nomes muitos, datas diferentes, carimbos verdadeiros, uma lista completa de pessoas que tinham sido apagadas em silêncio. Carmen mostrou para Javier uma folha dobrada que estava perto, manchada de café. Notas curtas e frias escritas para não deixar rastro. Evitar entrada pelo saguão. Manter imagem. Descartar vouchers. Sem exceções. Javier olhou com expressão vazia, de quem entende tarde demais. Betty tentou sair de novo pela porta de serviço, mas Oscar fechou a passagem sem tocar. Carmen simplesmente apontou um canto do saguão longe dos hóspedes e fez Betty esperar ali pequena sem palco. Na salinha, Arthur já conseguia se sentar. Olhou a sopa na mão de Nico e depois olhou Javier com receio, como se ainda esperasse ser expulso. Javier não prometeu nada, simplesmente ficou ali calado, como quem decide com o corpo. Yolanda se inclinou para Carmen e falou baixo e rápido. Não foi a primeira vez. Já vi menino ir embora daqui sem comer, e ela sempre falava que não estava vencido. Carmen fechou os olhos um segundo, como se estivesse juntando as peças. E no meio desse silêncio, Nico se levantou com a tigela na mão e se aproximou de Betty. Não para discutir, só para devolver o casaco cinza dobrado. Betty olhou o casaco como se fosse uma acusação. Depois se inclinou e sussurrou algo rápido para o menino, tapando a boca com a mão. Nico congelou. O rosto endureceu. Javier viu de longe, deu um passo em direção a eles, e Nico, com o casaco nas mãos, olhava para Javier como se precisasse decidir de que lado estava quando tinha fome. Nico não aceitou o sussurro de Betty. Simplesmente balançou a cabeça com firmeza e se afastou. Mas a frase tinha ficado cravada como um espinho. Voltou para a salinha e, devagar, deixou o casaco na cadeira. Arthur viu o rosto dele e entendeu que algo tinha acontecido. "O que ela falou, Jante?" perguntou Arthur baixinho.
Nico não respondeu. Simplesmente se sentou e tomou o resto da sopa rápido como se o tempo fosse inimigo. No saguão, Carmen não discutiu com Betty. Não deu bronca como devia. Simplesmente pegou a etiqueta de gerente com 2 dedos, tirou do pescoço dela e deixou no balcão. O pescoço de Betty ficou nu, sem o símbolo que carregava como armadura. Tentou falar, tentou se explicar, tentou culpar padrões, regras, imagem. Carmen não comprou. Luiz apareceu com prancheta e começou a separar vouchers por nome. Oscar anotou tudo calado. Yolanda ficou perto olhando fixo, como se fosse a primeira vez que alguém finalmente acreditava nela. Javier se aproximou da mesa onde tinha acontecido a humilhação e puxou a cadeira do menino como se arrumasse algo simples. Deixou ali um guardanapo dobrado, um copo, um prato limpo, não como caridade, mas como sinal. Esta mesa existe. Lá dentro, Arthur já respirava melhor. Yolanda envolveu os ombros dele com um cobertor. O menino olhou em direção à cozinha com um brilho especial nos olhos. Cheira bem, soltou quase sem querer. Luiz ouviu e olhou para trás. Quer ver como faz o pão? Perguntou sem carinho exagerado, com naturalidade. Arthur acenou como se tivesse sonho na mão. Mais tarde, quando já não tinha público, Betty atravessou a porta de serviço com a bolsa apertada no peito e foi embora sem aplausos. No corredor passou por Nico e deixou cair uma nota dobrada no chão como isca. Nico olhou a nota, olhou a porta, olhou Arthur na sala e num impulso pegou a nota, não para guardar, mas para levar direto para o Javier como prova de que continuavam tentando mesmo depois de tudo ter acabado. Andou rápido pelo corredor antes que alguém pudesse chamá-lo. Nico chegou com a nota na mão estendida como denúncia. Javier não pegou na hora, simplesmente olhou a cara do menino e entendeu o resto. A nota não era o pior era o hábito. Javier dobrou a nota e colocou em cima do envelope como se fechasse um ciclo com peso em cima. Carmen chamou Nico e Arthur sem cerimônia. Levou os dois para a cozinha longe do saguão, longe das vitrines, onde ninguém precisava fingir. Luiz colocou 2 pratos na bancada e ensinou Arthur a cortar pão devagar. Yolanda mostrou onde lavava as mãos e onde guardava o avental. Coisas pequenas e antigas, coisas que gente aprende de lugar com gestos. No fim do dia, Carmen levou os vouchers para uma sala e fez uma declaração breve. Uma parceria com a fundação por escrito, sem possibilidade de recusa. A mesa do saguão permaneceria, mas sem placa, sem propaganda, sem foto bonita, só comida e respeito. Betty não voltou. A etiqueta dela ficou no balcão até o fim do turno, um lembrete silencioso de que poder sem caráter não dura muito. Na semana seguinte, Arthur chegou cedo na fundação, recém-banhado e penteado. Nico chegou ainda desconfiado, olhando em volta. Luiz deu 2 aventais simples. Não era presente, era convite. Arthur aprendeu a servir sopa com as 2 mãos sem derramar. Nico aprendeu a carregar bandeja e a não pedir desculpa por ocupar espaço. Yolanda raramente ria, mas quando ria era sincero. Um mês depois, um hóspede reclamou baixinho no saguão, olhando a mesa com má cara. O novo gerente simplesmente respondeu com calma: "Aqui ninguém que tem fome fica invisível." E continuou trabalhando como se fosse a coisa mais normal do mundo, porque deveria ter sido sempre. Um dia, Arthur pôs um prato na mesa e viu um menino menor que ele com o mesmo olhar de "eu posso." Arthur puxou a cadeira para ele exatamente como tinham puxado para ele, sem discursos, sem vergonha. Basta um gesto só para mudar a vida de alguém, quando o mundo inteiro prefere passar reto. E essa é a mensagem deste final. Não precisa ser importante para fazer o certo, mas quando alguém importante vê, a verdade sai à luz mais rápido. No entanto, no final, o que realmente te salva é o básico: dignidade, pão fresco e uma cadeira na hora certa. Se essa história te tocou, se inscreve no canal para não perder as próximas e comenta aí embaixo de onde você está assistindo.